Capítulo 23. Uma distorção no ar. E as irmãs que estavam guardando sua cela? Katsuane perguntou, pisando forte nos degraus de madeira ao lado de Merise. Corelli e Nezune estão vivas, felizmente, embora tenham ficado extremamente fracas, Merise disse, segurando sua saia enquanto se apressava. Narisma seguiu, os sinos no final de suas tranças tocando suavemente. Daijian está morto. Não temos certeza do porquê os outros dois foram deixados vivos. Guardiões, disse Katsuane. Matem as Aes Sedai, e seus guardiões saberiam imediatamente, e teríamos aprendido que algo estava errado. Os guardiões deveriam ter notado que algo estava errado de qualquer maneira. Eles teriam que interrogar os homens para ver o que eles tinham sentido. Mas provavelmente havia uma correlação. Daijian não tinha nenhum guardião vivo. Katsuane sentiu uma pontada de arrependimento pela irmã agradável, mas deixou isso de lado. Não havia tempo para isso agora. As outras duas foram colocadas em algum tipo de transe, Merise disse. Eu não conseguia ver nenhum vestígio de tramas, nem Narisma. Nós descobrimos as irmãs pouco antes do alarme soar, então fomos atrás de você assim que tivemos certeza de que Altor estava vivo e nossos inimigos tinham sido derrotados. Katsuane assentiu irritada. De todas as noites para estar visitando os sábios em suas tendas. Sorileia e um pequeno grupo deles seguiram Narisma, e Katsuane não ousou diminuir o passo, para que as mulheres Aiel não a pisoteassem em sua pressa de ver Altor. Eles chegaram ao topo das escadas, então correram pelo corredor em direção ao quarto de Altor. Como ele pôde ter se metido em tantos problemas, de novo? E como aquela maldita renegada conseguiu se livrar de sua cela? Alguém deve tê-la ajudado. Mas isso significava um Darkrien em seu acampamento. Não era improvável. Se Darkriendes existissem na Torre Branca, então eles poderiam, sem dúvida, ser encontrados aqui. Mas qual Darkrien poderia incapacitar 3 Aes Sedai? Certamente canalizar naquele nível deveria ter sido sentido por cada irmã ou Ashamen no acampamento. O chá estava envolvido. Katsuane perguntou calmamente a Merise. Não que possamos dizer, respondeu o verde. Saberemos mais quando os outros dois acordarem. Eles ficaram inconscientes assim que os tiramos do transe. Katsuane assentiu. A porta de Altor estava aberta, e donzelas enxameavam do lado de fora como vespas que acabaram de descobrir que seu ninho havia sumido. Katsuane não podia dizer que as culpava. Aparentemente, Altor havia falado pouco sobre o que havia acontecido. O garoto tolo tinha sorte de ainda estar vivo. Que bagunça amaldiçoada pela luz, pensou Katsuane, passando pelas donzelas e entrando na câmara. Um pequeno grupo de Aes Sedai se aglomerava no outro lado da sala, falando baixinho. Sarene, Erian, Beldaine, todos aqueles no acampamento que não estavam mortos ou incapacitados. Exceto Elsa. Onde estava Elsa? Os 3 acenaram para Katsuane quando ela entrou, mas ela mal lhes deu um olhar. Min estava sentada na cama, esfregando o pescoço, olhos vermelhos, cabelo curto desgrenhado, rosto pálido. Altor estava ao lado da janela aberta, olhando para a noite, sua mão segurando seu coto atrás dele. Seu casaco estava amarrotado no chão, e ele estava em mangas de camisa branca, um vento frio soprando e despenteando seu cabelo vermelho dourado. Katsuane examinou a sala. Atrás dela, no corredor, os sábios começaram a interrogar as donzelas. Bem, disse Katsuane. O que aconteceu? Min olhou para cima. Havia marcas vermelhas em seu pescoço, o início de hematomas. Randy não se virou da janela. Garoto insolente, pensou Katsuane, entrando mais na sala. Fale mais alto, garoto, ela disse. Precisamos saber se o acampamento está em perigo. O perigo foi resolvido, ele disse suavemente. Algo em sua voz a fez hesitar. Ela esperava raiva, ou talvez satisfação, dele. Fadiga, no mínimo. Em vez disso, sua voz soou fria. Você pode explicar o que isso significa? Exigiu Katsuane. Finalmente, ele se virou, olhando para ela. Ela deu um passo involuntário para trás, embora não conseguisse dizer o porquê. Ele ainda era o mesmo garoto tolo. Alto demais, autoconfiante demais e cabeçadura demais. Havia uma estranha serenidade nele agora, mas tinha um lado sombrio. Como a serenidade que se via nos olhos de um condenado um momento antes de ele subir na forca. Narisma, Randy disse, olhando além de Katsuane. Tenho uma trama para você. Memorize-a, mostrarei a você apenas uma vez. Com isso, Altor estendeu a mão para o lado e uma barra de fogo branco brilhante disparou entre seus dedos e atingiu seu casaco, que estava no chão.
Desapareceu em uma explosão de luz. Katsuane sibilou. Eu disse para você nunca usar essa trama, garoto. Você nunca mais fará isso. Você me ouviu. Isso não é. Essa é a trama que devemos usar ao lutar contra os renegados, Narisma, disse Thor, sua voz calma cortando diretamente a de Katsuane. Se os matarmos com qualquer outra coisa, eles podem renascer. É uma ferramenta perigosa, mas ainda assim é apenas uma ferramenta. Como qualquer outra. É proibido, disse Katsuane. Decidi que não, disse Thor calmamente. Você não tem ideia do que essa trama pode fazer. Você é uma criança brincando com. Eu vi fogo maligno destruir cidades, disse Thor, com os olhos ficando assombrados. Eu vi milhares queimados do padrão por suas chamas purificadoras. Se você me chama de criança, Katsuane, então o que são aqueles de vocês que são milhares de anos mais novos que eu? Ele encontrou o olhar dela. Luz. O que aconteceu com ele? Ela lutou para organizar seus pensamentos. Então Semirage está morta. Pior que morto, disse Thor. E muito melhor, de muitas maneiras, eu acho. Bem, então, acho que podemos prosseguir com. Você reconhece isso, Katsuane, disse Thor, apontando para algo metálico na cama, quase escondido pelos lençóis. Hesitante, ela andou para frente. Sorileia olhou para ela, expressão ilegível. Aparentemente, ela não queria ser atraída para a conversa quando Thor estava nesse humor. Katsuane não a culpou. Katsuane puxou os lençóis, revelando um par familiar de braceletes. Não havia coleira. Impossível, ela sussurrou. Foi o que presumi, disse Thor com aquela voz terrivelmente calma dele. Eu disse a mim mesmo que obviamente não poderia ser um dos mesmos Terangreal que eu entreguei a você. Você prometeu que eles seriam protegidos e escondidos. Bem, então, disse Katsuane, enervada. Ela cobriu as coisas de volta. Está resolvido então. Mandei pessoas para o seu quarto. Diga-me, esta caixa é onde você estava guardando as pulseiras. Nós a encontramos aberta no chão do seu alojamento. Uma donzela trouxe uma caixa de carvalho familiar. Era a mesma, obviamente. Katsuane virou-se para ele com raiva. Você revistou meu quarto. Eu não sabia que você estava visitando os sábios, disse Thor. Ele deu um pequeno aceno de respeito para Sorileia e Amis, que retribuíram hesitantemente. Enviei servos para verificar você, pois temia que Semirage pudesse ter tentado se vingar de você. Eles não deveriam ter tocado nisso, disse Katsuane, pegando a caixa da donzela. Foi preparado com proteções muito intrincadas. Não é intrincado o suficiente, disse Thor, virando-se para longe dela. Ele ainda estava parado perto daquela janela escura, olhando para o acampamento. A sala ficou em silêncio. Narisma estava perguntando baixinho sobre a saúde de mim, mas ele ficou em silêncio quando Thor parou de falar. Randy obviamente sentiu que Katsuane era responsável pelo Adão masculino ter sido roubado, mas isso era absurdo. Ela havia preparado a melhor proteção que conhecia, mas quem sabia que conhecimentos renegados tinham para passar por proteções? Como Thor sobreviveu? E o que dizer dos outros conteúdos daquela caixa? Thor agora tinha chave de acesso, ou a estatueta tinha sido levada por Semirage. Katsuane ousou perguntar. O silêncio continuou. O que você está esperando? Ela finalmente perguntou com toda a bravata que conseguiu reunir. Você espera um pedido de desculpas de mim? De você? Thor perguntou. Não havia humor em sua voz, apenas a mesma frieza. Não, suspeito que eu poderia extrair um pedido de desculpas de uma pedra do que de você. Então. Você está exilado da minha vista, Katsuane, ele disse suavemente. Se eu vir seu rosto novamente depois desta noite, eu te mato. Randy, não. Min disse, ficando de pé ao lado da cama. Ele não se virou para ela. Katsuane sentiu uma pontada imediata de pânico, mas a afastou com sua raiva. O quê? Ela exigiu. Isso é tolice, garoto. Ele se virou, e novamente aquele olhar dele a fez sumir. Havia um perigo nisso, um tom sombrio em seus olhos que atingiu com mais medo do que ela esperava. Pensou que seu coração envelhecido poderia convocar. Enquanto ela observava, o ar ao redor dele pareceu se distorcer, e ela quase conseguia pensar que o quarto tinha ficado mais escuro. Mas ela se viu gaguejando. Mas você não mata mulheres. Todo mundo sabe disso. Você dificilmente pode.
Colocou as donzelas em perigo por medo de que elas se machucassem. Fui forçado a rever essa inclinação em particular, disse ao Thor. A partir desta noite. Mas, Katsuane, ele disse suavemente, você acredita que eu poderia te matar? Bem aqui, agora mesmo, sem usar uma espada ou o poder. Você acredita que se eu simplesmente quisesse, o padrão se curvaria ao meu redor e pararia seu coração? Por coincidência. Ser Taveren não funcionava assim. Luz. Não funcionava, não é? Ele não conseguia dobrar o próprio padrão à sua vontade. Conseguia. E ainda assim, encontrando seus olhos, ela acreditou. Contra toda lógica, ela olhou naqueles olhos e soube que se não fosse embora, ela morreria. Ela sentiu lentamente, odiando a si mesma, estranhamente fraca. Ele se virou para longe dela, olhando de volta para a janela. Tenha certeza de que eu não veja seu rosto. Nunca mais, Katsuane. Você pode ir agora. Atordoada, ela se virou, e pelo canto do olho, viu uma escuridão profunda emanando de Altor, distorcendo o ar ainda mais. Quando olhou para trás, ela havia sumido. Com os dentes cerrados, ela saiu. Preparem-se e preparem seus exércitos, disse Altor para aqueles que permaneceram, a voz ecoando na sala atrás. Pretendo partir até o fim da semana. Katsuane levantou uma mão até a cabeça e se encostou na parede do corredor do lado de fora, o coração batendo forte, as mãos suando. Antes, ela estava trabalhando contra um garoto teimoso, mas de bom coração. Alguém havia pegado aquela criança e a substituído por este homem, um homem mais perigoso do que qualquer um que ela já conhecera. Dia após dia, ele estava escapando deles. E naquele momento ela não tinha a mínima ideia do que fazer a respeito.